Hoje eu tenho minha convicção teológica, mas os meus irmãos vão além disso. O povo de Deus vai além disso. Eu me sinto tão bem, olha, eu estava falando com o pessoal quando entramos aqui. Um dia eu estava lá em Israel, em cima a Laura deve lembrar, a gente estava lá no Hermon, no Monte Hermon, perto do Monte Hermon ali. Um monte de irmãos brasileiros vieram me cumprimentar, eram da Congregação Cristã do Brasil de Limeira. Aliás, se estiverem assistindo a gente, um beijo para vocês. Não sei o nome de nenhum deles, mas eles vinham contando, cara, tinha uma senhorinha, e eu vi que aquela era da congregação mesmo, que ela era a líder ali, sabe, o cabelo de coque e tudo mais, assim, todo um cabelo branquinho. E ela me abraçava, meu filho, que Jesus abençoe você e tudo mais e tudo. Permita-me dar mais uns 2 ou 3 exemplos aqui, sem ser exaustivo. Por favor, imagina. O outro dia eu estava, congela esse da congregação. Tá. E não estou sendo politicamente correto, não. Isso aconteceu e o exemplo é sincero. Aí o outro dia eu estava na porta de um restaurante em Engenheiro Coelho com a Laura, quando parou lá um senhor... Desculpe-me, eu sou pastor da Assembleia de Deus. E eu quero te dizer que Deus tem um plano na sua vida. Deus me revelou isso, chorando, me abraçando. Uma outra feita, eu estava pregando em Belo Horizonte, na Igreja Batista do Getsemane. Aí chegou uma senhora para mim, Getsemane ou Calvário? Era Getsemane, a Laura vai me lembrar. Você lembra? Batista Getsemane, que é perto da sua casa lá, né? Batista Getsemane. Aí chegou uma senhora para mim e falou assim, desculpe-me, eu não sou dessa congregação aqui, eu sou pentecostal, mas eu vim de longe, porque o Senhor me mandou... Não, o Senhor me mandou aqui trazer uma mensagem para você. E ela falou uma coisa que eu precisava ouvir. Olha, que forte. Eu não como carne de porco. Uma vez, quando eu estava fazendo doutorado em São Paulo, em teologia, eu ficava no mosteiro com padres. Aí eu chegava no domingo à noite, que a aula era na segunda-feira de manhã, e a minha comida já estava separada lá. E os padres, todo mundo assistindo Fantástico lá, né? Aí, daqui a pouquinho, eu fui pegar a comida assim, fui pôr no micro-ondas. O padre chegou correndo, Padre Donizete, lembro até hoje isso. Rodrigo, desculpa. Tomou o prato da minha mão e nervoso, me perdoa, tirou assim, me perdoa. Eu vou fritar um omelete para você, pode ser? Eu falei, o que foi, padre? O que aconteceu? Ele falou, não, a gente esqueceu que você vinha hoje e não avisou para a menina, ela fez o feijão com banha de porco e tocinho. Poxa. Que cuidado, que atenção. E eu poderia ficar mais umas 2 horas dando vários exemplos e mais exemplos para vocês. E falou assim, gente, sabe, olha como é que eu agora embaso biblicamente essa minha teologia da convicção doutrinária equacionada à certeza de que Deus tem filhos fora daquela convicção doutrinária que eu defendo. Filhos tão legítimos quanto eu. Em alguns casos, talvez até mais. Mesmo que não façam o que eu faço. O que você faz. Mesmo que não façam. E eu vou dar exemplos radicais. Tá. Que agora vai mexer com muita gente, talvez. Vamos nessa. Jesus não negociou doutrina. Concordam comigo? Sim. Jesus não negociou doutrina. Tanto é que uma vez ele conversando com a mulher samaritana, ela tentou dar uma de migué com ele. Mas nossos pais adoravam nesse monte. Vocês judeus falam que ela... Ele falou assim, olha, filha, calma lá, menos. A salvação vem dos judeus. Tá bom? Não é dos samaritanos, não. Tá. Então ele botou ela no lugar dela. Ele fez uma afirmação doutrinária. Ele também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não um. Não um. Em grego isso é muito preciso. Ego emi, rerodos, realetheia, redzoe. Eu sou o caminho, não é um dos. No grego é muito forte. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Virão falsos cristos em meu nome. Não os escuteis. Jesus foi muito duro. Vocês, fariseus, vocês, por causa da tradição de vocês, transgridem o mandamento de Deus. Então ele não negociou doutrinas, nem princípios. Por outro lado, esse mesmo Jesus, um dia, foi procurado lá pelas bandas de Tiro e Sidom por uma mulher cananeia, que pediu para ele curar a filha que estava endemoniada. Cananeia, sabe o que significa isso? Ela era pagã, no sentido mais exato da palavra. Tanto é que cananeu não era um título usado mais. Tanto é que um evangelista, Mateus, chama de Ciro-Fenícia e Marcos chama de Cananeia. O fato de chamá-la de Cananeia é pejorativo.
É como chamar alguém da comunidade favelado. Aham. Tá. Favelado hoje é um jargão Sim. ruim, É. não se usa mais essa palavra, não é de bom Sim. tom. Perfeito. Não é? Você fala, não, ele mora na comunidade, favelado não é bom. Chamar de cananeia era Era diminuir essa pessoa. diminuir, perdão. E quem eram os cananeus? Povos pagãos que deveriam ser erradicados por Josué e não foram. Segunda situação. Jesus foi procurado por um centurião romano. Quem que esse centurião romano era? Ele não era judeu. Centurião romano. Para estar no exército como centurião romano, ele representava os opressores de Israel. Sim. Ele representava os pagãos. Aquele centurião romano oferecia sacrifício e incenso para César. Ele tinha ídolos na casa dele. E em ambas as situações, Jesus olhou para a mulher, olhou para o centurião e falou assim: em Israel não encontrei uma fé como dessa mulher, não encontrei a fé desse homem. E em ambos os casos, ele curou o servo do centurião, a filha da mulher, e os mandou de volta para casa sem convertê-los ao judaísmo ou ao cristianismo nascente. Ainda por vir ali, né? Não os converteu. O jovem também que ele curou do demônio lá em Gadara, fica aqui e testemunha pelos seus. Então a fé se sobrepõe a Se qualquer sobrepõe. doutrina. Exatamente. Por quê? O que Jesus falou, gente, é tão forte, tão emblemático, que é como se hoje eu encontrasse um budista e um muçulmano e falasse assim: eu não encontrei em toda a Assembleia de Deus alguém com a fé desse muçulmano. Eu não encontrei nem em uma igreja adventista alguém com a fé desse budista. Mas pela doutrina, essas pessoas não vão para o céu. Depende. Porque aí eu vou te perguntar: o centurião e aquela mulher iriam para o céu ou não? Teoricamente, né? Sim, porque Jesus vai fazer um milagre na vida de alguém que, né? E não os converteu. É essa que é a questão. O povo de Israel foi chamado por Deus para ser o povo eleito que ia dar o Messias ao mundo. Perfeito. Então Deus não tinha vários povos de Deus. Era um povo de Deus, Tá. Israel. Isso é claro. Não havia vários Messias em vários povos. É um Messias que viria de um povo e a promessa de Deus foi para esse povo da descendência de Abraão. Abraão. Ponto. Isso aqui é a convicção doutrinária. Agora, fora de Israel, você tinha Raabe, você tinha Ruth, você tinha o pessoal da corte da Nabucodonosor que ajudou Daniel, Tá. você tinha Naamã, que foi curado de lepra e voltou para casa. E ainda falou assim: quando for lá o momento de adorar o ídolo lá, o profeta falou: não, adora quietinho, Calma. tudo bem, tudo bem. E a pessoa, Deixa é como se quieto. você curasse uma pessoa. Gente, isso é muito forte. Eu estou claro. mostrando evidências bíblicas Sim. que se eu falasse as mesmas coisas sem fazer a contraposição bíblica, muita gente vai estar mandando mensagem aí: vocês trouxeram um herege, o cara falou herege. A Bíblia fala, tá na Bíblia lá, lê na sua Bíblia lá. O profeta Eliseu, depois que curou Naamã falou assim: Eliseu, eu vou voltar para a terra do meu Senhor, que agora eu reconheço que o Deus de Israel é o Senhor, mas quando chegar o momento de adorar ali, Como é que eu faço? como é que eu faço? Que tinha que prostrar diante das... Vai em paz, adore em paz. Ajoelha e fica no seu coração, tá fazendo aquilo. Olha que conselho, como se fala assim: não, continua lá. Então, veja bem, embora tenha o povo de Israel como um povo visível, existiam pessoas fora do povo de Israel que faziam parte do que eu chamo de povo invisível de Deus. Os magos do Oriente. Sim, eles vieram todos de Do outra paganismo. Sim. E sabiam do Messias. Ciro, pagão, foi chamado de meu Messias, meu ungido. Balaão, embora acabou depois bandeando por um lado errado, mas ele era um profeta verdadeiro, que Deus usou profeticamente. Faraó teve um sonho profético. Então, gente, o Espírito sopra onde quer. Jesus falou para Nicodemos: você escuta a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, o que eu entendo hoje? O nosso papel, meus irmãos, é ser uma planta. Agora depende se você vai ser joio ou trigo. Tá. Maravilhoso.